Ela se chama Luciene. E Luciene tem 2 filhos, Elisandro e Renato. Ela mora em Rio Branco, lá no Acre, e tem família em Rondônia. E lá onde ela mora, o casamento não vai bem. Luciene, então, toma uma decisão, né? Vai para lá, vai para casa e tal, não sei o que, ela encontra um outro homem. Ele se chama Thanos. Mostra a imagem, olha, mostra a imagem ali. E ele, Thanos, é amigo do irmão de Luciene. E ela acaba envolvida por ele. Abandona um casamento de 10 anos. E ela tem a mais absoluta certeza de que agora sim vai viver um novo amor. Os garotos ficam morando com o pai no Acre. E ela agora já tem uma vida de marido e mulher com Thanos. E eles moram numa cidade que eu conheço, chama-se Guajará. E aí, é lá no cantinho de Rondônia. É fim de ano. E ela pede para os filhos irem passar o Natal com ela. E naquele dia, ela está em casa com o companheiro e o filho mais novo. Começa uma briga. Uma briga porque ele tem certeza de que Luciene o está traindo. Thanos está descontrolado e armado. Ele manda a mulher ligar para o filho mais velho e o irmão dela. Todos vão morrer. Thanos vai ser preso. Logo depois, ele se apresenta e vai preso. Mas ele vai fugir depois de 2 anos na cadeia. Agora ele é foragido. Põe no Cidade. A casa vazia tem muito mais dor do que essas paredes podem suportar. E gritos de socorro que foram abafados por janelas e portas. Uma chacina. 4 vítimas da mesma família. Luciene, 29 anos. O irmão dela, Jocley, 20 anos. E os filhos de Luciene, Elisandro, de 15 anos, e Renato, de 5 anos. O assassino confesso é este, Thanos. Como é que o senhor fez para praticar esse crime, seu Thanos? O senhor se recorda? Quem o senhor matou primeiro? Foi minha mulher. E depois? O meu cunhado veio tentar tomar a arma de mim. Acabei batendo na cabeça. E os filhos dela? O senhor não se recorda? Este criminoso frio e que aparece nos vídeos falando com tranquilidade sobre a chacina que praticou era o novo companheiro de Luciene. Eles estavam morando juntos há cerca de 3 meses. Na única vez em que foi ouvido pela justiça, contou que tinha ciúmes e que acreditava que estaria sendo traído. Qual foi o motivo que fez o senhor praticar esse crime? Muita raiva. O senhor disse que havia sido traído, né? Disse que era ciúme, que ela estava traindo ele. Eu não acho. Ela estava obcecada por esse cara. Ela estava obcecada. Então, assim, e a gente até hoje não sabe o que aconteceu isso tudo, até porque não ficou ninguém para contar a história, né? Os 4 assassinatos chocaram a pequena cidade de Guajara, em Porto Velho, Rondônia, terra natal da família de Luciene. Ela chegou a morar em Rio Branco, no Acre, mas não queria mais ficar naquele lugar. Teria partido à procura das raízes. Luciene se mudou de Rio Branco, no Acre, para a cidade natal, onde já morava a mãe e as irmãs, onde ela tinha uma casa que ela passou por uma grande reforma, estruturou novamente todo o imóvel.
Isso porque, de acordo com ela, não aguentava mais o casamento que ela já tinha há 10 anos com o pai dos filhos dela. Naquele momento, ela queria se separar. O ex-marido aceitou a separação. Mais do que isso, pediu naquele momento para ficar com os filhos, com os meninos. Ela aceitou num primeiro momento, depois chegou a tentar pedir a guarda das crianças, mas os próprios meninos pediram para ficar com o pai. Ela, então, se mudou sozinha e foi morar com aquele que seria o assassino dela e de toda a família. Ela largou tudo, ela tinha uma casa, ela estava construindo, era o sonho dela, eles iam comprar um carro, iam montar um negócio para eles trabalhar. Então, assim, a gente não entende o porquê que ela fez isso, mas para deixar a família dela lá e voltar para Guajará. Depois que a gente veio entender que foi por causa que ela estava envolvida com ele e tudo que a gente entendeu, mas até então a família sempre foi a favor. A irmã de Luciene mostra na pele os nomes que tatuou. A dor é muito além da física, mas a marca no braço é para sempre. Assim como a dor de ter perdido ao mesmo tempo 2 irmãos e 2 sobrinhos. É muito doloroso, né? Não é até então que quando aconteceu isso, eu não pensei em hipótese nenhuma em tatuar o nome deles aqui. Porque isso aqui eles vão ficar para sempre na minha vida, né? Então, assim, desde o tempo que aconteceu isso até hoje, não tem conforto para nós. Aquele domingo que terminaria com a chacina já começou de uma forma estranha, com uma briga entre Tanus e Luciene. Os dois tinham saído de casa para ir a um balneário. De acordo com testemunhas, lá ele já teria agredido Luciene com um tapa, mas essas pessoas só foram ouvidas depois dos crimes. Depois que eles saíram do balneário, a Luciene foi até um salão de uma amiga, de uma conhecida, fazer as unhas. O próprio companheiro a deixou para fazer as unhas e saiu de lá bastante alterado, onde ele ainda teria ido até uma pista de kart, onde ele é amigo conhecido do dono, e lá ele já estava com uma arma. Teria disparado 3 tiros para cima para chamar a atenção. O dono da pista de kart chegou a pedir que ele fosse embora, porque senão chamaria a polícia, mas não chamou. Tanus então foi embora. Lá por volta de 7 horas da noite, ele e a Luciene, porque eles se encontraram em casa, foram juntos para a praça, onde ficava a lanchonete do irmão da Luciene e ao lado a barraca da mãe dela. As crianças, os filhos dela, de 15 anos e de 5 anos, tinham chegado recentemente para as festas de final de ano. Havia uma alegria na praça, muitos brinquedos. Os filhos da Luciene estavam felizes porque iriam compartilhar aquela data festiva junto com a família da mãe. Toda aquela alegria no fundo, apenas a Luciene estava muito diferente, de acordo com a irmã dela. O que ela percebia é que a Luciene, logo que chegou na barraca da mãe, sentou, foi comer um churrasquinho, mas ficou isolada, pensativa, como se já soubesse de alguma coisa, mas ela não quis contar para a família nada que pudesse preocupar ainda mais a mãe e as irmãs. Luciene chegou em casa por volta de 11 horas da noite daquele domingo. Estava na companhia do filho, caçula, e também do Tanus. Não se sabe ao certo como foi a discussão ou uma briga entre eles, mas fato é que meia hora depois da Luciene ter chegado em casa, ela telefonou para o irmão Jocley. Pediu que imediatamente ele e o outro filho dela, de 15 anos, viessem imediatamente para ver uma coisa, ver algo, presenciar algo que seria terrível, mas ela, nervosa, não conseguiu explicar, não disse absolutamente nada o que estava acontecendo exatamente. Pediu que Jocley fosse para lá e imediatamente ele fez isso, pegou a moto e o sobrinho, Elisandro, e os dois chegaram na casa onde o crime, provavelmente, de acordo com as investigações,
já havia começado a acontecer, porque a Luciene, naquele momento, já teria sido assassinada. O próprio criminoso confessa que a primeira vítima dele foi a Luciene. O corpo dela foi encontrado entre o chão da sala e do quarto. Ainda de acordo com o depoimento do criminoso, depois a próxima vítima dele teria sido o Jocley, o cunhado, que segundo ele teria tentado desarmá-lo, mas não conseguiu, foi atingido. E na sequência ele então teria praticado os 2 outros assassinatos das crianças. A família da Luciene não acredita nessa versão apresentada por ele, porque a Luciene, o corpo dela foi encontrado próximo ao corpo do filho de 5 anos que já estava na companhia dela, estava de pijama, tinha acabado de ir se deitar, e nessas condições, e depois com a chegada do irmão e do filho mais velho, a família acredita que a sequência foi outra. E a motivação para o crime, que é claro, eles não conseguem entender até hoje, mas tem uma suspeita. A Luciene tinha avisado naquele dia ao novo namorado, ao novo marido, que a criança mais nova teria que morar com eles a partir de então, porque o pai estava em condições financeiras difíceis. Pior é que depois da tragédia, a primeira pessoa a abrir a porta da casa e encontrar todos os corpos e aquele cenário horrível foi a mãe da Luciene e do Jocley. Eu fui a primeira a entrar. Aí o filho do meu vizinho chegou por trás e conseguiu abrir a porta. Eu entrei. Nem a porta eu estava conseguindo entrar, vendo eu pisando no sangue dos meus filhos. A mãe, Dona Francisca, conta que ficou sem chão. Jocley era o caçula, único filho homem. Ela recebe o apoio de uma das filhas, o carinho, não segura as lágrimas. Francisca carrega no peito a foto dos 4 que ela não tem mais. Os 4 que ela tinha um único amor, o amor de mãe. Toda noite eu vejo a foto dos meus filhos, dos meus netos. Eu sinto aquele conforto que ele está do meu lado. Eu espero a volta deles, mas finalmente, né? Nós não chega a ter esse direito, né? Mas eles estão bem. Eles estão bem. Tanus frequentava a casa da família, era amigo de Jocley de infância. Participava das refeições, sentava-se, comia junto com a família. A mãe e as irmãs já não gostavam da amizade de Jocley com ele, porque ele já tinha várias passagens pela polícia, já vivia no lado negro do mundo e isso, é claro, não agradava nem um pouco as irmãs e a mãe. Depois, então, além da amizade, quando ele começou o relacionamento com a Luciene, que tinha acabado de se separar e de deixar os filhos em outra cidade com o ex-marido, as irmãs e a mãe não conseguiam se conformar. E, claro, já tinham medo que algo ruim pudesse acontecer. Dona Francisca diz que o assassino tem família fora do país e que nada impede que ele tenha fugido para lá. Suspeitam que ele pode ter ido para fora do país? Ele tem familiar? Como ele tem família, né, fora do país, né, a gente pode ter, mas ninguém sabe ainda, ninguém sabe o paradeiro desse homem. Ele tem família em quais países? Na Espanha, Depois de cometer os assassinatos, Tanus fugiu usando a moto do cunhado na fuga. 2 dias depois, ele teria se apresentado, foi preso e passou 2 anos atrás das grades. Neste período, os advogados dele de defesa tentavam inúmeras manobras para tirá-lo da penitenciária. O julgamento chegou a ser marcado pelo menos 2 vezes, momento em que os advogados de Tanus entraram com antecedentes de insanidade mental.
Tentaram provar que ele não tinha capacidade de responder por ele mesmo. Não conseguiram, a justiça não acatou. Tentaram ainda, em uma nova data que teria sido marcado o julgamento, entraram com um habeas corpus. A justiça outra vez negou. Tanus então se juntou com outros criminosos e participou de uma fuga em massa. 7 bandidos fugiram. Ele era um deles. 6 foram recapturados. Tanus nunca mais foi encontrado. Posso até que eu não possa falar aqui, mas para mim esse cara é um monstro. Ele acabou com a minha família. Ele para mim não passa de um monstro. A cada vez que o julgamento era suspenso, a família fazia protestos, como mostram essas imagens gravadas por meio de um aparelho celular. A mãe de Luciene e Jocley sofre diariamente, mas agora, com a proximidade de completar 3 anos dos crimes, já não aguenta mais. Que ninguém, nem uma mãe, nem um pai, passe o que eu estou passando hoje. É uma dor que nunca vai ser esquecida. Nunca ninguém vai tirar do fundo do meu coração. E esta é a imagem do homem que está foragido. Se você viu esse homem, se você conhece esse homem, se você sabe onde ele está, ligue. Ligue para o Disque Denúncia. Ligue para a polícia. E a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo.